Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente poder fazer a continuação da leitura do livro de Romanos. Vocês que estão acompanhando no meu canal, todo dia eu estou pegando um livro, né? À noite nós estamos no livro de Salmos e durante o dia eu estou fazendo a leitura do livro de Romanos. Hoje nós estamos no capítulo 2, no versículo 17, que trata da verdadeira circuncisão. O que é a circuncisão foi o que Deus deu ao próprio Abraão como batismo, a união com Deus. Na época de Abraão não era o batismo, mas a circuncisão, que era feita à criança o 8º dia do seu nascimento. Então faria como se fosse uma operação no órgão masculino do homem, né? Eles fariam uma marca dizendo que esse homem seria circuncidado e apresentado ao 8º dia de nascido. Bom, aí depois veio o batismo nas águas, né? O próprio Deus batizou a terra com as águas do dilúvio. Depois, por meio das águas, também em 1 Coríntios 10, 2, Paulo fala que todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Mas o batismo e a circuncisão é um meio de união com Deus, tá? Só para você entender, antes de eu começar a fazer a leitura de Romanos capítulo 2, 17, que fala da verdadeira circuncisão, do verdadeiro aproximamento com Deus, quando a pessoa se aproxima de Deus. O que é essa verdadeira paixão, essa verdadeira aproximação, esse verdadeiro batismo, que é de dentro para fora e não é de fora para dentro. Mas vamos ao texto, que agora eu lendo o texto vocês vão ter a percepção do que realmente estou falando. Só fiz aqui uma argumentação para a introdução, mas vocês vão entender. Romanos capítulo 2, 17 diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te gloria em Deus, e sabe a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nércios, mestre de crianças, que tem por forma a ciência na verdadeira lei. Tu, pois, que ensinas os outros, glória a Deus, não ensina a ti mesmo? Começa a pergunta, né? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não deve adulterar e adultera? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégios? Tu que glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Então, essa leitura de Romanos, não sei se vocês percebem, mas faz com que vocês percebam outros textos sagrados que eu não vou citar aqui, mas de memória vocês sabem. Mateus 15, né? Ali 15, o versículo 14. Vós também, pelas vossas transgressões, transgrediste o mandamento de Deus pelos vossos costumes e tradições. Está lá no livro de Mateus. Glória a Deus. Se você quiser fazer a comparação depois, eu acabei de ler Romanos 2, 22. Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da vossa lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Referência, Isaías 52, 5. É sério, né, meus irmãos? Infelizmente hoje, por falta de conhecimento bíblico, existem alguns comportamentos de pessoas que se dizem cristão que deixam alguns irmãos envergonhados. Isso é lamentável, mas é o que acontece. A proposta de eu sempre ler um texto sagrado, sempre para a gente ter a consciência de que o cristão deve ter uma certa postura. Não que eu estou obrigando alguém, mas só pelo fato da boa consciência para com Deus. Mas continuemos. 2, 25.
Porque a circuncisão não é na verdade proveitosa se tu não guardar a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão torna-se incircuncisão. Quer dizer, quando a circuncisão ela é proveitosa, ela é boa, é quando alguém guarda as palavras de Deus. Quer dizer, o batismo ele é bom quando a pessoa guarda as palavras de Deus. A conversão, a aproximação com Deus é boa quando a pessoa guarda as palavras de Deus através da sua postura. Quando a pessoa não tem a postura de um cristão, a circuncisão não valeu de nada. Entre outras palavras, você pode até dizer que é da igreja, mas se o seu comportamento contradiz a Escritura Sagrada, o seu batismo, a sua circuncisão, ela não serviu para absolutamente nada. 26. Se, pois, incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Foi aquilo que eu acabei de dizer. Se uma pessoa guarda a palavra de Deus, observa os mandamentos de Deus, talvez nem vá à igreja, mas tenha temor. Às vezes a pessoa acha que você é um cristão sem saber que você não é um cristão. Quantas pessoas que já passaram por isso, né? A pessoa acha que você é da igreja, sem você nunca ter pisado na igreja, mas por causa da sua boa consciência para com Deus. Então se torna uma circuncisão, uma aproximação com Deus. Quando é que nós nos aproximamos de Deus? Nós nos aproximamos de Deus quando a gente tem o comportamento que agrada a Deus. Estamos terminando já. 2:27, né? A incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, não julgarás, porventura a ti, que pela letra da circuncisão é transgressor da lei? Palavra difícil. A incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, pela circuncisão transgressor da lei? Porque não é judeu ou ortodoxamente, nem incircuncisão ou que exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior circuncisão, e o que é do coração no espírito, na letra. Glória a Deus, bonito, hein? Vou até repetir o último aqui, o 29. Mas é judeu o que no interior circuncisão, quer dizer, é um judeu, né? Ele é um cristão convertido a Deus no seu interior. Você não aceitou Jesus, mas você admira a palavra de Deus. Se você está aqui até agora porque você admira, e o próprio Deus afirma que você é cristão no seu coração, e que é de coração no espírito e não na letra. Quer dizer, você é de coração no espírito e não na letra. Tem uns que é na letra, na aparência, e não é no espírito, no coração. Quer dizer, que as letras, as verdadeiras letras de Deus estão gravadas no coração da pessoa. Eu sempre estou insistindo em ler um livro da Bíblia, porque eu sei que existem pessoas que têm essa sede de salvação e que as letras da palavra de Deus não estão gravadas em pedra, mas estão gravadas no coração da pessoa. Cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então é isso. Você que está aqui nesse vídeo, né, que eu estou lendo Romanos capítulo 2, do 17 até o 29, amanhã nós vamos iniciar o 3. Deixo aqui essa palavra para você. Eu sei que Deus está falando com você. Eu tenho certeza que vai chegar um tempo que você vai falar, não, eu vou declarar minha fé em Deus. O que eu sinto no meu coração internamente, eu vou declarar publicamente que eu sou um servo de Jesus Cristo, eu acredito nele. E você está sendo chamado, meu irmão, em Romanos capítulo 2, 29. Mas é judeu o que é no interior e circuncisão. Mas é judeu, quer dizer, você é crente, o que é no seu coração, a união do coração no espírito e na letra. Então você não é só crente na letra, você é no espírito. Quando a gente lê a palavra, o teu coração, ele pulsa dentro de você. Ele sente alegria dentro de você. Ele quer mais dentro de você. Porque o teu homem interior, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cujo louvor não provém dos homens, mas
de Deus. Então você está sendo chamado para ser crente por Deus e não pelo homem. E quando você é chamado para ser um cristão por Deus e não pelo homem, não tem quem te tira da presença do Todo-Poderoso. Não existe situação, nem altura, nem a profundidade. Nenhuma outra criatura pode nos apartar de Deus e do amor que estamos em Cristo Jesus. Bom, essa é a leitura de Romanos, capítulo 2. Amanhã nós iniciaremos o 3. O privilégio dos judeus e a justiça de Deus pela fé. Amém? Desde já agradeço a todos vocês, se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos com uma pessoa que você quer evangelizar ou quer alcançar para Jesus. Que Deus abençoe.